Sabe, quando a gente pensa em justiça, muitas vezes vem à cabeça aquela imagem de tribunais, pilhas de processos, algo meio distante, né? Mas a verdade é que a justiça acontece todo dia, em situações bem concretas que afetam a vida de todo mundo. E é isso que a gente vai ver hoje, acompanhando um dia de trabalho, para entender como isso funciona na prática. Então, vamos lá. Meu nome é Hectorson e eu sou o oficial de justiça. Basicamente, meu trabalho é estar bem ali, na linha de frente, sabe? Onde as decisões do juiz saem do papel e se tornam realidade. Eu vejo de perto como a lei protege direitos fundamentais. E hoje, quero que vocês acompanhem um pouquinho dessa rotina comigo. Bom, mas antes de começar, a gente precisa alinhar uma coisinha. O que é uma súmula? Pensa nela como um atalho jurídico. Quando os tribunais decidem a mesma questão várias e várias vezes, eles criam uma súmula para resumir a regra. Isso faz com que as decisões sejam mais rápidas e, principalmente, mais justas para todo mundo. Hoje a gente vai ver 4 delas em ação. Tudo pronto? Então, bora lá. Meu dia já começa com um caso que toca num medo bem comum. Um assunto que, olha, já tirou o sono de muita gente. A situação envolve uma figura com um nome até meio estranho, o depositário infiel. Imagina que alguém, no meio de uma disputa judicial, fica responsável por guardar um bem e simplesmente não cuida dele direito. Antigamente, isso podia ter uma consequência bem séria, o que nos leva direto a uma pergunta fundamental. Pois é, essa é uma questão que assombra muita gente. A ideia de ir para a cadeia por uma dívida que não seja de pensão alimentícia. Por muito tempo, a resposta não foi tão clara, principalmente nesse caso do depositário infiel. Mas hoje, a lei é definitiva. E a resposta clara e definitiva vem da súmula vinculante 25. É uma frase curta, mas com um impacto gigantesco na proteção da nossa liberdade. Essa súmula mostra perfeitamente a virada de chave. Antes dela, uma pessoa podia sim ser presa por essa falha. Agora, o ponto crucial é que essa possibilidade não existe mais. A súmula vinculante 25 pacificou o assunto e reforçou que a liberdade é a regra, só podendo ser restringida em situações muito excepcionais, como a dívida de pensão. Beleza, primeiro caso resolvido. Vamos para o próximo. Esse aqui envolve o direito de uma pessoa de acessar as próprias informações que estão em posse de um órgão público. Para isso, existe uma ferramenta poderosa chamada habeas data. Mas olha, tem um jeito certo de usar. E é aí que entra a súmula 2 do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Ela estabelece uma regra de procedimento fundamental, que basicamente diz que a justiça não é o primeiro passo, e sim o último recurso. O mais interessante aqui é que a súmula não está bloqueando o acesso. Pelo contrário, ela está, na verdade, criando um mapa, um caminho. Ela diz, primeiro tente pela via administrativa. Peça informação. Só se o órgão se recusar a entregar ou nem responder no prazo, aí sim a porta do judiciário se abre. É uma regra de organização que garante que a justiça seja usada quando é realmente necessária. À tarde me leva a uma situação que se tornou muito comum na era digital. Uma pessoa descobre que sua foto está sendo usada numa propaganda num site comercial sem que ela nunca tenha autorizado. Isso gera direito à indenização? E mais importante, ela vai precisar provar que teve um prejuízo financeiro? A resposta da justiça para isso é muito protetiva e está consolidada na súmula 403 do STJ. A chave está na primeira parte dessa frase e ela muda tudo. O ponto crucial aqui é esse número 0. A vítima não precisa provar que perdeu dinheiro por causa do uso indevido da sua imagem. A lei, por meio dessa súmula, presume o dano. Ou seja, o simples fato de usar a imagem de alguém para fins comerciais sem permissão já é por si só uma violação de um direito. Isso inverte o jogo e protege o cidadão de forma muito mais eficaz. Meu último caso do dia é um pouco mais denso. Agora, a gente vai para o direito penal. Vamos falar sobre como um juiz define o tamanho de uma pena e como um dos princípios mais importantes do direito, a presunção de inocência, influencia essa decisão. O cálculo da pena, que a gente chama de dosimetria, tem 3 fases. Vamos focar na primeira, a fixação da pena base. Aqui, o juiz analisa as circunstâncias gerais do crime e do réu para estabelecer um ponto de partida para a punição. E é exatamente aqui que uma súmula muito importante atua. Então, o que o juiz não pode usar para aumentar essa pena inicial? Ele não pode considerar investigações que ainda estão acontecendo, nem outros processos criminais contra a pessoa que ainda não tenha uma condenação definitiva.
Usar isso seria como punir alguém por algo que ainda não foi provado. E para garantir que esse princípio seja respeitado, a súmula 444 do STJ é taxativa. Ela é uma regra clara, uma verdadeira barreira de proteção ao direito de ser considerado inocente até que se prove o contrário. E essa súmula reforça um pilar da justiça, a presunção de inocência. Ela garante que só fatos comprovados, só condenações finais, possam pesar contra alguém na hora da sentença. Qualquer coisa menos que isso é apenas uma suspeita, e a vida de uma pessoa não pode ser agravada por suspeitas. E assim termina meu dia. 4 súmulas, 4 situações que mostram como a justiça atua para proteger a liberdade, o acesso à informação, a imagem e a presunção de inocência. Elas são a prova de que o direito não é só teórico, ele está vivo, protegendo as pessoas no seu dia a dia. E isso me deixa com uma pergunta. Quantos outros direitos essenciais, como esses, estão, neste exato momento, protegidos por súmulas que a gente nem imagina?